Uma ótima tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR nesta sexta-feira, 1º de outubro, para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você nos acompanha no Paraguai e no Brasil pela NEL TV e, a partir deste momento, pela TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto a todo o estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje trazendo a informação da última tarde de quinta-feira. O que ele trazia? Relatório trimestral, relatório norte-americano, era muito aguardado pelo mercado e esse relatório, de certo modo, ele traz uma frustração em torno daquilo que se esperava em relação aos estoques dos Estados Unidos. Veio bem acima daquilo que seria a média esperada para os Estados Unidos em relação aos seus estoques na posição do dia 1º de setembro. Esses estoques ficaram em quase 7 milhões de toneladas. Entretanto, eles são bem menores do que aqueles que estavam em 1º de setembro de 2020. O problema é que o mercado não reagiu bem a ele, já que esperava muito menos. Você vai entender agora nesse gráfico, olha só. Em 1º de setembro do ano passado, os estoques norte-americanos eram de 14 milhões 290 mil toneladas. Em 1º de junho já deste ano, os estoques estavam em 20 milhões 870 mil toneladas. As expectativas para os estoques de passagem que foram divulgados nesta última quinta-feira era ter uma média de 4 milhões 740 mil toneladas e a máxima chegar a 5 milhões e meio. Entretanto, ele foi divulgado em 6 milhões 970 mil toneladas, ficando aí quase 1,5 milhão de toneladas acima da máxima esperada. Por outro lado, na metade, até um pouco menos que a metade do que era o estoque em 1º de setembro de 2020. Para falar a respeito deste cenário criado pelo relatório trimestral de estoque dos Estados Unidos e seus efeitos, claro, principalmente sobre o mercado internacional de soja, eu converso com Vlamir Brandalize, que participa ao vivo conosco. Brandalize, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Canal do Boi, no Agricultura BR. Brandalize, veio mais alto do que aquilo que se esperava. Por que teve esse estoque trimestral um pouco mais elevado do que o mercado estava aguardando? Tem a ver com furacão? Qual foi o motivo que fez com que esse estoque viesse tão mais elevado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, exatamente, tem uma parte aí desse estoque aí que ele é vinculado à dificuldade dos embarques americanos, no caso, por causa do furacão Aida, que afetou ali os terminais da Louisiana. E também em função de que a China acabou migrando para muita compra aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, os volumes finais de negócios aí ficaram abaixo das expectativas e por isso que o estoque veio aí nessa faixa de praticamente 7 milhões de toneladas. Se olhar friamente, que nem você mostrou no gráfico, ele é a metade do estoque do ano passado. E, tecnicamente, o estoque americano ele tem que girar entre 12 e 15 milhões de toneladas. No ano passado ele estava dentro do normal. Agora ele está um estoque baixo. Só que a frustração do mercado, que apostava em menos de 5 milhões de toneladas, fez com que nós tivéssemos o efeito manada, uma corrida dos investidores da soja. E, ao contrário, ocorreu uma corrida de compra de posições do trigo, porque o trigo, ao contrário da soja, ele veio com estoque menor do que o mercado esperava. Então, muita gente comprando trigo e vendendo soja. Então, ontem foi o dia de forte liquidação e o mercado vai fechando uma semana muito fraca, porque hoje começou o feriado lá na China também, 7 dias, as chuvas entrando no Brasil também, todas as notícias que tem nesse último dia de semana são negativos para a soja. Então, a pressão de baixa continua, o mercado ainda é frágil, o fechamento de ontem foi tecnicamente negativo, então nós perdemos o fôlego aí para a recuperação das posições nesse momento aí que vai engrenar o plantio brasileiro e lá nos Estados Unidos os negócios devem ficar parados sem China,
Brandalize, outra questão, o que nós podemos enxergar agora, até por conta desse feriado prolongado chinês, isso significa que não tem aquela demanda que acaba dando ali alguns sinais positivos para Chicago. Nós devemos ter uma semana com poucos negócios, não só na China, não só em Chicago, mas também para toda a comercialização de soja no mundo. Como é que os preços devem ser praticados e como que fica o produtor brasileiro diante desse cenário, já que não vai haver sinalização do principal demandador? Olha, primeiro fator aí que nós perdemos o suporte, que era 12,5 nas cotações em Chicago, e agora caiu para 12, né? Então, já houve uma retração de 50 centavos aí na base de suporte das cotações. E sem China no mercado americano e no mercado brasileiro também, nós vamos trabalhando numa calmaria, né? Aqui no Brasil aí, o que tem dado um pouco de suporte na soja e no mercado interno e portos, basicamente é o dólar, que tem se mantido firme, mas as cotações no Brasil aparentemente também começam a perder fôlego, né? Porque nós temos prêmios em queda também nos portos em função da menor pressão de compra. Então a tendência de curto prazo é uma calmaria com leve viés de queda nas cotações aqui no mercado brasileiro em reais, e Chicago tentando buscar aí se segurar agora aí perto dos 12 dólares e meio aí, que a gente está vendo lá as posições mais curtas da bolsa, né? Que é agora colheita americana avançando, somente um problema com chuvas em excesso agora nesses próximos dias, atrapalhando a colheita, poderia reverter essa posição aí, porque a China só volta no próximo final de semana, né? Tá certo, Brandalize, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você, bom final de semana. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos e bom final de semana a todos. E vamos plantar uma safra boa, né, Fabiano? Tá chegando no Mato Grosso do Sul aí também as chuvas, né? Chegando Então sim, vamos ver que... Pode falar. Chegando sim, que é expectativa boa de chuva. Daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo aqui na Agricultura BR e outubro deve chover melhor aqui no Centro-Sul de uma maneira geral, inclusive Paraná, Mato Grosso do Sul, chover um pouco mais. Muita gente plantou no pó lá no Paraná e vai ter sorte esse ano. Exatamente. E daí tem que aproveitar para fazer a safrinha na época certa, né? Temos 2 safras importantes pela frente, né? Um abraço, até a próxima. Grande abraço, Brandalize, bom final de semana. Conversei com o Vlamir Brandalize, sempre trazendo aqui informações importantes, pontuações para você entender esse mercado. Semana que vem, aliás, começando de hoje, você já sabe que tem a China fora, e isso, claro, que vai mexer com todos os indicadores. Entre eles, soja de Chicago. Soja de Chicago vem com essa representação, e o gráfico que a gente trazia mostrava bem esse cenário, né? A expectativa de mercado realmente era bem mais baixa, mas os estoques norte-americanos são baixos, historicamente falando. Mesmo assim, nós vamos tendo aqui essa sinalização de soja em Chicago com queda hoje, posição de novembro, nesse momento, perde 0,90%, 12 dólares 44 centes mais 6 o bushel, janeiro 12,54 mais 4, 0,87%, março 12 dólares 62 centes mais 2 o bushel, queda de 0,77%, maio 12 dólares 69 centes mais 6 por bushel, com queda de 0,68%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago e que você vai acompanhando aqui no Agricultura BR. Claro, também trazendo esses efeitos do relatório trimestral do Departamento de Agricultura norte-americano para os estoques para a soja, trouxe esse efeito. E temos, mais uma vez eu ressalto, não tem a China na ponta compradora nessa semana, e isso mexe com os preços praticados também no Brasil. Então, vou dizer o seguinte, não é uma boa semana para negociações. Dou sequência aqui ao Agricultura BR, voltamos a trazer em destaque as questões que estão ligadas à oferta de fertilizantes aqui no Brasil, em especial os nitrogenados e os fosfatados, por conta daqueles rumores de mercado que já ocorrem há 5, 6 meses e que nesta semana tomou corpo, né? Começou a ficar de uma maneira mais clara. É por isso que eu vou conversar com a analista de mercado de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo, que fala conosco pela internet. Marcelo, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e eu quero saber de você, Marcelo, como é que estão essas aquisições, como é que estão as compras no momento destes produtos, uma vez que o mercado já começa a sinalizar também algumas pontuações
regiões de preço diferentes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para todos, boa tarde, Fabiano. Você está se referindo às compras atuais para plantio da safra verão ainda, ou você já está falando da safrinha? Qual é o seu ponto exato nesse sentido? Já principalmente em relação à safrinha, porque a safra atual o produtor já fez aquisições, tem alguns com entregas atrasadas também, né, Marcelo? Exato. Por isso que eu fico a dúvida. Não, perfeito, mas eu acho que a safrinha é muito mais importante. Sempre tem uma entrega atrasada quando chega a safra verão, porque dá um nó logístico grande, né? Um volume imenso que tem que ser levado para as áreas produtoras, isso ocorre normal. Não há nada de muito diferente disso. Agora, para a safrinha, esse ano foi interessante porque a safrinha, as compras atrasaram um pouco. Nós tivemos seguidos problemas climáticos importantes que fizeram com que o produtor rural atrasasse a compra. O produtor rural vinha no sentido inverso, cada vez mais antecipando compras, mas dessa vez, com todos os problemas, atrasou. E isso foi ruim, porque, na verdade, os preços de nitrogenados, que é talvez o mais importante fertilizante, ou junto com o potássio, né, para a safrinha, subiu 40% em dólar de agosto até agora, por uma série de crises internacionais. Marcelo, nós temos observado, não só, que a gente sempre olha para dentro, né? Nós temos uma crise energética, claro, no Brasil, claro que passa pela energia, aquisição de gás aqui no Brasil está mais caro, petróleo, o barril de petróleo vai subindo em Nova York, o barril de Brent, mas essa é uma realidade mundial. Nós temos, neste momento, uma crise energética na Europa, nos Estados Unidos também e, claro, também em países produtores. Como é que esse cenário da crise energética, ela traz impactos para esses produtos que o produtor rural brasileiro precisa importar e que acaba encarecendo muito, dificultando a produção na Ásia, por exemplo? Exatamente, esse foi um dos pontos importantes para o nitrogenado, né? Porque o nitrogenado, na verdade, ele sai primeiro da amônia e a partir da amônia vai vir aí a ureia, vai vir o nitrato de amônia, o sulfato de amônia. Mas para a produção de amônia, você precisa, o processo normal é a partir do gás natural, e ele realmente é uma crise seríssima mundial agora, impactando Estados Unidos e Europa, também com demanda muito forte na Ásia. Há uma outra crise, não só ligada a gás natural na China, que também complica muito. O fertilizante mais impactado por essa crise energética, que agora ela tomou proporções muito grandes nos últimos 10 dias, 2 semanas, foi o nitrogenado. O nitrogenado só na última semana subiu $100, a ureia só na última semana subiu $100 aqui no Brasil e lá no exterior também. Então está muito forte. Agora, isso aí pode vir a impactar também preços de fosfatados, porque a amônia também é uma matéria-prima importante para a produção de fosfatados. Então, na medida que o preço de amônia sobe, vai aumentar o custo de produção de fosfatado, que está altíssimo também. Os preços de todos os NPK estão muito altos, muito altos. Marcelo, nós estamos transmitindo ao vivo para o Brasil inteiro, o produtor rural vai mandando pergunta, o pessoal mandou questionamento aqui na minha mídia social e cadê aqui? Nós tivemos aqui a participação do Antônio. O Antônio está perguntando como que é o risco que hoje nós temos de abastecimento no Brasil, acho que é mais o risco de desabastecimento, e eu vou complementar a pergunta do Antônio, né? O pessoal que mandar, pode mandar o estado, a cidade que está mandando, mas risco de desabastecimento e principalmente alternativas possíveis hoje em relação a esse fator, pensando na segunda safra brasileira, na safrinha brasileira 21-22. Olha, tem algumas regiões que usam predominantemente ureia ou fórmulas que são produzidas a partir de ureia. Ureia, eu diria para você que não há risco de desabastecimento. As importações brasileiras de ureia até agosto, que é a última estatística disponível, elas são 17% superiores neste ano ao período de janeiro a agosto do ano passado. Ok, a demanda brasileira também cresceu nesse mesmo período, digamos até junho. A estatística oficial que tem indica um crescimento de demanda de 16%. Mas essa situação é a melhor do complexo NPK. Então estamos bem em ureia
e mesmo que a China, e também está uma discussão na China que eles vão vir, eventualmente, viriam a dificultar muito ou proibir exportação de fertilizantes, eu acho que para a ureia não é problema. Quer dizer, a ureia não vai faltar. Eu não acredito que vai faltar ureia, não há nenhum problema. Contudo, há outras regiões que usam muito sulfato de amônia, o SAM. Né? E aí isso está complicadíssimo. Isso aí, quem não comprou... Aliás, ureia também. Quem não comprou tem que comprar já. Acabando a entrevista, vai comprar, porque os preços só vão subir. E o sulfato de amônia, se a China realmente restringir as exportações, a China é responsável por cerca de 80% do fornecimento de sulfato de amônia brasileiro. Então, se isso minguar, vai faltar sulfato de amônia, certamente. Tá? Marcelo, agora duas questões. Podemos imaginar que a partir deste momento que estamos vivendo agora, há um novo patamar de preços em relação a esses produtos que precisam ser importados aqui pelo Brasil? Essa é a primeira pergunta, pensando em todo um processo inflacionário que nós temos sobre as mais diversas áreas em todo o mundo. E os rumores da China parar embarques são realmente hoje mais tangíveis, devem realmente fazer essa redução ou paralisação? Paralisação parece que é mais difícil, mas uma redução mais expressiva? Fabiano, sua pergunta é bem interessante porque essa exatamente é a conexão. O ponto é o seguinte, a China, assim como o Brasil e o mundo todo, estão passando por um processo inflacionário. Ontem eu ouvia que a Alemanha está tendo 4% de inflação agora ao ano, e que isso não ocorria desde 1993, aparentemente. Então você vê que é um processo mundial mesmo que está impactando, né? E a China está preocupadíssima, porque evidentemente a consequência da inflação, do aumento de inflação, possivelmente vai repercutir numa redução do crescimento do PIB no futuro, né? Essa é a grande preocupação da China. Então a China está há meses tentando proteger o seu mercado dessa inflação mundial que vem pelas commodities. Agora, vocês estavam falando há pouco, ela importa muito importador, muito grande de soja, de milho, de petróleo, de carvão, de metais, de uma série de commodities que ela não produz tanto internamente, ela tem que importar. Essas commodities, ela não tem jeito de escapar do preço. Agora, tem outras commodities, como por exemplo fosfatados, ela é o maior produtor mundial e ela é o maior exportador mundial. 25% da exportação do comércio mundial vem da China, de exportação, tá? De fosfatados. E isso aí, ela podia restringir essa exportação. Se ela restringir essa exportação, ela evita essa vasocomunicação, ou seja, essa inflação dos fertilizantes estarem subindo não é por conta da China, é por conta do resto do mundo. Então, na hora que o chinês exporta, ele faz uma vasocomunicação, ele não quer vender localmente por um preço mais baixo, né? Então os preços vão subindo. Então, esse é o racional por trás disso tudo. Se ela proibir a exportação ou evitar muito a exportação, ela consegue restringir ou pelo menos diminuir o impacto nos fertilizantes da inflação, né? É um rumor ainda. Veja, fosfatado vai ser o produto mais atingido caso isso se confirme. Isso não está formalizado e fosfatado é o único que não está subindo loucamente nessas últimas 2 semanas. Tá? Ele está razoavelmente estável no mundo, não estou me referindo ao Brasil, no mundo. Né? Então, acho que o pessoal está ainda pagando para ver o que vai vir, se de fato eles vão. Eles têm falado que vão fazer N alternativas para restringir a exportação desde abril, maio, né? E não tem tido sucesso. Então vamos ver o que acontece. Certo, Marcelo Mello, eu agradeço a participação aqui no Agricultura BR. Já vou deixar o convite para voltarmos a conversar, que eu sei que esse é um tema que a partir de agora vamos ter que trazer muito para o produtor rural, conseguir traçar a sua estratégia da melhor forma possível. Uma boa tarde a você e obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Conversei com o Marcelo Mello, analista da Estonex para a área de fertilizantes. Esse assunto é extremamente sério. Você vai poder rever essa entrevista já no portal sba1.com e também no YouTube do canal do Boi.
Trago um destaque agora como é que vem o dólar. Você acompanha rapidamente o dólar comercial comigo. Nós temos a moeda norte-americana em queda frente aos números de ontem, depois de fortes altas, 1,45 de queda, 1,45%, R$ 5,36 mais 7 para a moeda norte-americana. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes para falar de café e também de previsão do tempo. Vai chover. Volto já. Hoje é o Dia Internacional do Café e é por isso que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que é um dos especialistas aqui do Canal do Boi neste setor, vai trazer um pouco de informação para nós aqui no Agricultura BR. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Acho que não tivemos as melhores condições para conversar com Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco eu falo com ele. Antes, você acompanha comigo previsão do tempo. Renata Ferreira está pronta e vai falar o seguinte: mês de outubro tem chuva, vai chover mesmo, vai melhorar a coisa. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Estamos no primeiro dia do mês de outubro e o destaque de hoje já é a chuvarada sobre grande parte do país. Cenário típico de outubro e de primavera, né? Hoje, uma nova frente fria segue provocando chuva na região sul, trazendo risco de temporais, principalmente no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, a chuva é volumosa e vem acompanhada por raios, ventania e eventual queda de granizo. E entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, a combinação entre calor e umidade também provoca chuva com temporais isolados, especialmente aí no período da tarde. O destaque do dia em relação aos acumulados, Fabiano, vai para o sul e zona da Mata de Minas Gerais, onde há chance de granizo. Na região nordestina, pouca coisa muda, viu, Fabiano? A chuva acontece de forma passageira e pouco volumosa na faixa leste e também norte da região. Já sobre o Maranhão e Piauí, as pancadas acontecem ao longo do dia, intercaladas com períodos de sol, variando entre fraca a moderada intensidade. Bom, Fabiano, como podemos observar, o mês de outubro já começa chuvoso em grande parte do país e, por falar em chuva, observamos que as precipitações dos últimos dias no sudeste e centro-oeste brasileiro reduziram o número de focos de queimada nessas áreas. Só para se ter uma ideia, entre os dias 18 e 22 de setembro, o calorão predominou sobre o centro-oeste e o número de queimadas chegou a 1.775 focos em Mato Grosso, 930 em Goiás, 776 em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, 39 focos. Agora, entre os dias 25 e 29 de setembro, Fabiano, que foram chuvosos aí na região, os números caíram para 461 focos em Mato Grosso, 102 em Goiás, 440 em Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal não registrou nenhum foco de queimada. Uma redução aí de mais de 71% entre as duas semanas. E o Sudeste seguiu o mesmo padrão do Centro-Oeste, viu? Os dias mais chuvosos reduziram em até 75% o número de queimadas. E a tendência é de mais redução nesses números, viu, Fabiano? Isso porque outubro é naturalmente mais chuvoso e a previsão é de altos volumes em grande parte do país. É com você aí, bom final de semana a todos. Obrigado, Renata Ferreira, um grande abraço a você, obrigado pela participação. Olha, o assunto por aqui agora é café, né? Vamos falar hoje um dia importante, Dia Internacional do Café. E eu vou agora conversar com Eduardo Carvalhais, titular do escritório Carvalhais, que nos traz informações do mercado, né, e principalmente um balanço aqui que nós temos aqui para o mercado internacional e nacional do café. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E eu quero o seu ponto de vista. Nós tivemos umas semanas agora com mais movimentação de mercado, o preço chegou a melhorar um pouco em Nova York, as referências. Como é que você avalia o momento do setor? Boa tarde, seja bem-vindo. Ele já está entrando lá, né? Carvalhais, se o Carvalhais estiver me ouvindo, Eduardo, está me ouvindo? Eu estava perguntando para você como é que você avalia esse momento do café no mercado internacional e também nacional, quanto às vendas, comercialização e as expectativas para a próxima safra. Boa tarde. Boa tarde. Olha, é um momento ímpar. Nós falamos aqui no escritório Carvalhais que, com toda a nossa experiência, e que é muito longa, nós nunca assistimos um quadro como o atual.
Ou seja, primeiro dessa seca que começou no segundo semestre do ano passado, persiste até agora. Agora que se acha que a partir de outubro, aos poucos, durante o mês de outubro, as chuvas retornam em mais volume para as regiões produtoras de café, mas já pega os cafezais bastante desgastados com esse longo período de seca e as 3 frentes frias congeadas do último mês de julho, né? E é impossível de prever o que vai acontecer com a safra do ano que vem, que seria uma safra de ciclo alto, grande. Já se sabe que ela vai quebrar, e quebrar bastante, mas não é possível, no momento, saber qual o tamanho dessa quebra da nossa safra de arábica. Como a atual, que nós acabamos de colher também, que é uma safra de ciclo baixo, e quebrou, a falta, o que nós imaginamos é que nossos embarques de café vão cair bastante, né? Devem cair. Você junta com isso essa crise também no setor de transporte marítimo internacional, com falta de contêineres e falta de espaço em navios, que tem segurado muitos contêineres de café nos portos, e como nós vendemos o café free on board e os preços do café dobraram, isso é capital de giro do exportador, ou seja, ele tem que colocar o café a bordo para receber o pagamento e para voltar ao mercado. Isso tudo trunca os negócios. Ao mesmo tempo, o produtor vende com muito cuidado, ele está muito precavido, ele não sabe exatamente o que vai acontecer com a produção dele do ano que vem, viu que quebrou bastante a desse ano, e ao mesmo tempo assiste os custos todos de produção, muita coisa importada, subir também muito forte, né? Subiu o fertilizante, dobrou, subiu o defensivo agrícola, a gente não precisa nem falar o que aconteceu com o óleo diesel, com a energia elétrica, né? E ao mesmo tempo, com essa inflação, ele já percebe que na colheita do ano que vem, o custo de mão de obra vai ser maior. Tudo isso faz com que ele venda aos poucos, com muito cuidado, e achando que a melhor coisa para ele, do que me parece que ele tem razão, é guardar o capital dele em café e vender na medida que ele tenha que fazer caixa para pagar os compromissos dele. É o que está acontecendo no momento. Agora, que nós estamos falando, na última meia hora, eu não consigo dizer ainda qual foi a razão disso, houve uma explosão de preços em Nova York. Os preços em Nova York, no momento, estão acima de 1.000 pontos de alta. É uma alta que é muito difícil de você ver. Provavelmente rompeu alguma linha de resistência nas bolsas e os fundos entraram comprando. Mas eu não posso dizer, só posso falar isso. Existem altas explosivas nesse momento que nós estamos falando, sabe? Que não era esperado. Na parte da manhã nós tínhamos altas de 80 a 100 pontos e no momento elas passam de 1.000 pontos. Devem retornar depois de passar essas compras, o que está sendo feito lá. Mas, com isso, o mercado, no momento, paralisa mais ainda, porque tanto o vendedor como o comprador não sabe o que está acontecendo. O comprador de café, apesar de ver as altas grandes no momento, a tendência dele é esperar, analisar, ver o que está acontecendo. Tá certo, Carvalhais, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um grande abraço ao senhor e um feliz Dia Internacional do Café. Obrigado. Nem falamos sobre isso, infelizmente não deu tempo. Um bom final de semana. Tá certo, Carvalhais, obrigado. Eu vou dar uma olhada então rapidamente. Carvalhais acabou de fazer essa sinalização Café Nova York. Se o pessoal estiver na tela, pode colocar aqui para nós. Nós temos agora realmente disparando, fazendo as posições ficarem acima de $2 a libra-peso para o Arábica. Está bem mais alto aqui os negócios e como o Carvalhais acabou de posicionar, não temos ainda os fatores que fazem com que os investidores tenham dado essa disparada agora nos últimos minutos, 30, 40 minutos em relação a café, mas mais uma vez, há essa questão que eu trouxe no começo do programa sobre fertilizantes e sobre custos também relacionados ao fator energético no mundo todo. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre café, mas o café bebida aqui no Agricultura BR e eu volto já. O assunto é café, por isso que eu vou conversar agora com Vinícius Souza, ao vivo, repórter, está numa cafeteria tradicional aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Você gosta de café, Vinícius? Boa tarde.
Boa tarde, Fabiano. Pois é, quem é que não gosta de café, né? É por isso que eu estou aqui nessa cafeteria, para acompanhar de perto, saber mais detalhes do café bebida. Eu estou do lado da Águida, e a Águida, que é a proprietária, Fabiano, ela já mora aqui no Mato Grosso do Sul há 22 anos e montou esse café aqui em Campo Grande faz 4 anos. E ela estava me contando algumas coisas a respeito de como que ela trabalha aqui. E Águida, eu queria te perguntar qual que é o tipo do café, a característica de um bom café que vocês servem aqui. Olha, o bom café, ele tem que ser cuidado desde quando vem a plantação dele. Ele tem que ser o solo, a temperatura, onde ele é produzido. Ele tem que ter todo um cuidado. E a torra dele também tem que ser uma torra mais clara. Então, um bom café, ele começa lá no campo. O produtor, ele tem que esperar a chuva, tem que ser bem produzido. A gente tem alguns tipos de café aqui, eu queria que você explicasse para a gente. Daqui a pouco ela vai servir para a gente aqui um café também, para mostrar como que funciona, né? Quais são esses tipos? Eu tenho o café Serra da Canastra, que ele é produzido na Serra da Canastra, o café Ouro da Mantiqueira, que ele é produzido na Serra da Mantiqueira, e o Coffee Mais, que é produzido na região de Minas, que é um café que ele é acima de 84 pontos, é um café tipo exportação. Agora tem uma diferença legal aqui que ela estava explicando para a gente, que são a forma como os cafés são servidos, né? A gente tem o café que é servido no coador, normalmente, que é o que a gente já conhece, habitual, e tem o café que é servido dentro da taça. Nunca tinha visto isso, inclusive, Fabiano, uma surpresa para a gente aqui. Conta como que funciona, ela vai estar servindo para a gente e vai explicar um pouquinho. O café que a gente serve aqui é o café no coador de pano, né? E a gente tem esse café que está servindo na taça, ele é o Coffee Mais. Ele tem notas sensoriais frutadas de frutas roxas, goiaba e caramelo. E o café que é servido aqui no Canto de Minas é um café servido no coador de pano para lembrar as nossas histórias afetivas dos nossos avós, como a gente sentava em volta de uma mesa, né, para a gente ter as conexões de saudade, amor e relaxamento. O café é sempre muito presente na vida de todo mundo. Olha só, ela está servindo aqui para a gente, mostrando o café. Fabiana, agora eu que não sou bobo nem nada, vou encerrar o link, vou ficar por aqui, vou tomar um cafezinho junto com a Águida, tem até pão de queijo, é claro, tô junto com mineiros aqui, então com certeza ia ter um pãozinho de queijo, um café top, muito bem preparado, servido para a gente. O cheiro que está aqui, Fabiano, você não faz noção do que é. É claro, hoje, dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café, e nós aqui do Canal do Boi parabenizando a todos os cafeicultores de todo o Brasil e de todo o mundo, porque a gente sabe que o pessoal gosta de um cafezinho. Águida, obrigado pela sua participação, viu? É a segunda bebida mais, perdendo só para a água do brasileiro. A segunda bebida mais popular do mundo. Fabiano, volto com você. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço à Águida. Olha, hoje eu não vou lá não no Canto de Minas, mas amanhã seguramente estarei lá. A todos uma ótima tarde, feliz Dia Internacional do Café. Estaremos de volta às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá.